Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, passando por aqui para fazer um pedido de oração pela saúde do diácono Ezequiel Nunes, que hoje reside na cidade de Marilena, do estado do Paraná. E neste momento, a irmã Nayara Silva estará fazendo esse pedido de oração pelo nosso querido e amado irmão, diácono Ezequiel Nunes, e pedimos que todos os irmãos venham interceder pela saúde do nosso irmão, para que assim o nosso Deus venha fazer uma obra de cura na vida do diácono Ezequiel Nunes. Irmã Nayara Silva, paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor Jesus, a todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs, Pai Senhor, Pastor Roberto. Meus irmãos, eu quero pedir, neste áudio, quero estar pedindo aos meus irmãos oração em favor da vida do meu esposo, diácono Ezequiel Nunes, que ele não está bem, meus irmãos, de saúde. E não é de agora, já está indo para 3 anos, meus irmãos, isso que ele está sentindo, todos esses sintomas. Há um tempo atrás, bem no começo, até quando a gente chegou no ministério da IPFD, ele teve muito dessas enfermidades. Tudo começa com uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça ela evolui para a febre, e a febre vem a dor no corpo e ele fica de cama, meus irmãos. Muitos dos irmãos já teve orando, Teve uma época que os médicos suspeitou de dengue, e muitas das vezes foi dengue, Ele pegou 5 vezes, já foi comprovado, as dengue, tudo. Mas outras vezes não, meus irmãos, vinha assim, isso do nada, E muitos dos irmãos, uma vez, ele quase, Nossa, ele ficou muito ruim, teve uma época que todos os irmãos, um monte de irmãos oraram por ele, Nosso ministério, oraram por ele e ligavam para ele, para orar. E ali o Senhor operou o milagre, E ali ele ficou bom, meus irmãos, por um tempo. Mas depois voltou tudo de novo. E é febre, dor de cabeça, e ele fica de cama, acamado, Fica 3, 4 dias. Aí a gente pede oração no particular. Isso vem vindo, meus irmãos, desde da primeira vez que a gente morava aqui em Marilena, Aí depois a gente foi Aí, meus irmãos, nesse tempo que a gente morava em Marilena, eu lembrei aqui, ele teve até uma anemia, profunda. Ele fez um exame para entrar numa empresa, e foi através desse exame que ele descobriu o médico descobriu, quer dizer, que ele estava com anemia no sangue, É uma anemia que ela não produzia glóbulos vermelhos. Eu não me lembro agora, não me recordo o nome certo dessa anemia. Era 2 tipos de anemia, Era 2 tipos escrito no exame que tava com essas anemias, com esses 2 tipos de anemia. E meus irmãos, ali ele fez, Ele consultou a médica, até se espantou, quando viu o exame, Porque viu que a anemia estava muito forte. Passou os remédios, Ele tomou, fez tudo o tratamento certinho durante 6 meses. E ali ele ficou melhor, Mas, meus irmãos, ele vem tendo isso daí sempre, A dor de cabeça, a febre e a dor no corpo. Aí a gente foi para Londrina, A gente foi lá congregar com o pastor Félix. Saímos daqui de Nova Londrina, fomos para lá. Fomos para Londrina. E ali Deus abençoou, Nós conseguimos um emprego, como muitos já sabem, um serviço próprio, Que a gente lavava carro, nós tínhamos ali um lavacar. Porque a gente optou, meus irmãos, porque meu esposo já não estava conseguindo mais trabalhar registrado. Mas enquanto a gente estava em Londrina, era de 1 em 1 mês que ele vinha sentindo essas dor no corpo, febre, dor de cabeça, Vinha de 1 em 1 mês. Depois, meus irmãos, começou a ficar mais tenso, Começou a ficar em 15 dias, E ali a gente foi vendo e ia nos postos, nos hospitais. Os médicos só pediam aqueles hemograma, aí via que a plaqueta estava baixa e suspeitava de dengue, mandava tomar um soro e pronto, meus irmãos. Não se aprofundava para ver o que ele tinha. E meus irmãos, foi passando o tempo, a gente foi para Petrópolis. Como muitos já sabem, que a gente estávamos em Petrópolis, ajudando ali a obra de Deus, E no tempo que a gente foi para Petrópolis, meus irmãos, piorou mais ainda a situação. Era direto, meus irmãos. Meu esposo conseguiu ali um emprego
mais registrado, mas ele não aguentou, né? Ele passava muito mal. Os irmãos que estão lá, eles são testemunhas, eles viram a situação do meu esposo, né? Ficava muito ruim mesmo. Começava a dor de cabeça, aí vinha a febre e a dor no corpo, e ele ficava de cama, meus irmãos. É uma situação bem complicada, porque os médicos não... Aí teve uma médica até que pediu uns exames assim um pouco mais profundos, mas também a gente não tinha muita condição, né? E acabou que a gente não fez. E meus irmãos, isso daí vem se agravando, né? Tá se agravando. Antes era de 15 em 15 dias, agora se ele fazer esforço, se ele trabalhar uma semana, ele já fica outra semana doente e já fica de febre, e no corpo dele tá aparecendo vários caroços, né? E também, meus irmãos, depois que ele começou a ter essas crises direto, ele perdeu muito peso, ele tá muito magro, né? Ele emagreceu bastante, em vista que ele era antes, para como ele tá, né? Ele emagreceu muito mesmo, meus irmãos. E aí, meus irmãos, a gente voltamos para o Paraná, né? A gente voltamos a morar aqui em Marilena, do ladinho de Nova Londrina, né? É onde a gente morava bem no início, quando a gente se uniu da IPFD. A gente voltamos a morar para cá. E, né, agora ele até tá doente agora, hoje mesmo ele tá com essas febres, né? Com essas dor no corpo. E é uma febre muito alta, meus irmãos. Que chega a 39 graus, né, quase 40 graus, é uma febrona que vem, muitas das vezes vem febre interna, e ele fica acamado, meus irmãos, ele trabalha uma semana, ele tenta trabalhar, mas não consegue, é algo assim que é uma luta muito grande, meus irmãos, e eu conto com a oração de todos, né, e aí estivemos consultando com o doutor, né, daqui, doutor muito bom, né, e ele falou umas palavras pra gente, né, que a gente até comentou com o pastor Roberto, né, que ele ligou para fazer uma oração pela gente. E o médico, ele tá suspeitando, meus irmãos, de ser uma infecção muito forte, né, que está por dentro, porque a febre, ela não vem à toa, né, porque para estar com a dor de cabeça, uma febre, meus irmãos, é preciso a gente estar com alguma infecção, uma inflamação, né. E para essa quantidade de tempos que ele vem tendo isso, então o médico, né, está suspeitando disso. Foi feito os exames, foi enviado para fora. O médico também está suspeitando, ou é isso, ou ele disse para nós, né? O médico disse, mas o Senhor não disse, né? Mas o médico está suspeitando até mesmo de ser câncer, né? Do meu esposo está com câncer, mas o médico falou, mas o Senhor não falou, então a última palavra é do Senhor, né? E eu peço, meus irmãos, oração, né? Hoje mesmo ele tá de cama, tá ali, com muita febre, muita febre. E eu peço ao Senhor, meus irmãos, que cada um que puder tá apresentando esta causa, né, do meu esposo, nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha curar a ele, né? Eu agradeço em nome de Jesus, porque eu creio na cura do Senhor, né? Porque para Deus não há nada impossível, né, meus irmãos? E como eram poucos irmãos, né, que sabiam de tudo isso que nós temos passado, né? Muitos não sabiam, mas agora vão saber, né? Porque este áudio vai chegar a muitos que vão ouvir, né? E meus irmãos, hoje já tem 4 dias, né, que ele tá acamado ali, né, com febre, dor no corpo e tudo, e muito ruim, né, até mesmo ele tava fazendo um servicinho, tá trabalhando ali na mãe dele, né, fazendo um serviço ali para ela, mas ele vai trabalhar de dia, meus irmãos, mas à noite ele já não aguenta, não tá nem aguentando, amanhã já ele nem vai trabalhar por conta disso. E meus irmãos, eu peço que os irmãos apresentem, né, orem, meus irmãos, se você tiver um tempinho, né, apresenta meu esposo nas mãos do Senhor, apresenta ele, porque a gente precisa muito, ele precisa muito desse milagre, né? Porque eu tenho visto o sofrimento dele, eu tenho visto que essa luta é uma luta forte, né? É algo que tá mexendo muito, né? Com a saúde dele, né? Mas eu creio que o Senhor é fiel, né? Que o Senhor prova todos quanto ele ama. Mas, meus irmãos, que os irmãos venham apresentar para que não venha dar nada nesses exames, né? Ou para que os médicos pelo menos descubram a causa, né? Que tá acontecendo isso, né? Que tá causando
essa febre, né? Essa dor no corpo que já vai indo para 3 anos, meus irmãos. Isso daí não é normal, né? Para uma pessoa saudável, quando ela tem febre, é algo garganta inflamada, é uma gripe muito forte, né? Uma febre vem por uma infecção, né, de urina. Mas agora, meus irmãos, para pensar uma febre com dor de cabeça, com dor no corpo, que eu tenho acompanhado, eu tenho visto que isso realmente, eu vejo, né, que ele chega a suar tanto, meus irmãos, quando a febre passa, que ele molha tudo a roupa dele, assim, ó. É algo muito, muito estranho, meus irmãos. E uma pessoa saudável, ela não tem essas coisas direto, né? Então, meus irmãos, eu agradeço a cada um que vai estar orando, né? E agradeço de coração mesmo, porque só o Senhor sabe o que estamos passando, né? E o que temos passado até aqui, só o Senhor conhece, só o Senhor vê, só o Senhor sabe do nosso testemunho, amém? E eu agradeço em nome de Jesus a todos que estarão orando. E aqui quem vos despede é sua irmã em Cristo, irmã Nayara Silva, amém? E em nome de Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a todos, para a honra e a glória de Deus, amém?